Fala aí pessoal, beleza? Então, vamos aí para mais um vídeo, o terceiro da série já. Tô tentando fazer tudo em umas, assim, rapidamente, porque eu tenho meus projetos a fazer. Eu dei uma parada para poder gravar os vídeos, mas eu tô querendo, assim, terminar logo essa parte aí de introdução. Depois eu passo a fazer um vídeo por semana, mais ou menos. E eu vou estar disponibilizando para vocês o link dos livros, duas apostilas sobre programação em C, na linguagem C. A primeira apostila, o volume 1, está direcionada às outras aulas que eu já dei. A partir do capítulo 3, 4, 5, fala tudo que eu já falei para vocês. O, o segundo volume, ele fala sobre as estruturas a estrutura condicional e a estrutura de repetição, que é o que eu vou falar daqui para frente. Então, uma apostila boa tem os exercícios para vocês praticarem lá. Eu indico que baixem e vou deixar aí para vocês o link na descrição do vídeo. Vamos começar agora. Hoje a gente vai falar aí sobre a estrutura condicional. A estrutura condicional, basicamente, ele vai testar a condição que você der ao programa. Ele vai avaliar se é verdadeiro ou não. Se for verdadeiro, ele vai fazer tal coisa. Se não for verdadeiro, vai seguir, o programa segue em frente, ou se não, faz outra coisa que a gente vai ver como é que faz. A gente tem o if simples, o if composto e o if aninhado. A gente vai ver cada um deles aqui nos exemplos. Eu vou dizendo a vocês como é que funciona. Bem, aí seria mais ou menos a lógica da coisa, tá em português, mas aí seria para vocês entenderem um pouco como é que funciona a lógica. Então, seria mais ou menos assim: você tem uma média de um aluno, vamos supor que essa média é 7 mesmo. Aí, se média for maior ou igual a 7, então escreva aluno aprovado. Então, no nosso caso, que a média do aluno é 7, ele estaria aprovado. Se não, escreva aluno reprovado. Vou mostrar para vocês agora na prática, para ficar melhor o entendimento. Vamos supor que a gente tem justamente aqui a média do IF, que é 6. A média do IF é 6. Então, vamos dizer assim que numa determinada matéria eu tirei 6. E quando o professor vai jogar lá no que é acadêmico, no sistema de notas lá da gente, tem todo esse processo embutido. Vamos fazer uma coisa melhorzinha para ficar mais claro. Nota 1, na primeira nota, vamos dizer que eu tenho duas notas. Na primeira nota eu tirei 6. Na segunda nota eu tirei 5. Vamos mudar essa parte para 7. Ponto vírgula. Então, eu vou fazer aqui, pode ser inteiro mesmo, que não vai dar ele quebrado, vai ser inteiro. Média. Média recebe nota 1 mais nota 2. Isso aqui dividido por 2, que é a média aritmética.
Então, agora quando o professor jogasse essas duas notas no que é acadêmico e fosse pedir a minha média e para saber se estou aprovado, ele passaria por este cálculo de média e logo após ele iria fazer uma avaliação da minha média em relação à média de aprovação do IF. No caso, média, se média for maior ou igual a 6, então significa que o aluno está aprovado, então vai aparecer lá no seu boletim aprovado. Então, esse daqui seria o if simples, apenas ele. Lembrando também que a gente pode fazer sem essas chaves aqui, porém qual seria o problema de fazer sem ela? Quando a gente faz sem as chaves, só é executada a primeira linha de comando após o if. Um exemplo, se eu quisesse que aparecesse mais outra mensagem, ele ia aparecer, mas ele sempre iria aparecer, ele não ia aparecer somente se a condição aqui tivesse sido atendida. O que geralmente a pessoa quer é que o comando aconteça apenas se a condição for atendida. Então, para ficar mais claro para vocês, deixa eu apagar aqui essa parte de chaves sem chave. Bora rodar o programa para vocês verem realmente como é que funciona. Aqui sem chaves vocês vão ver que vai rodar os dois. Aqui inclusive saiu tudo junto. Dá um espaçozinho aqui. Vou rodar de novo. Enquanto vocês viram aqui saiu as duas mensagens. Mas se eu quiser que apareça somente se a condição for atendida, o que é que eu faço? Eu vou colocar tudo dentro dessas chaves aqui e só vai realmente ser atendido se só vai ser mesmo executado o comando se esta parte do código aqui for verdadeiro. Então a diferença é que agora, se isso aqui não for atendido, isso aqui não aparece. Antes ele apareceria de qualquer jeito, sendo atendido ou não. Mas agora ele só vai aparecer se for atendido. Então, no caso, se a gente mudar aqui para botar um 5, porque a média ali dá 6, então vai ser atendido. Aí vocês percebem que agora nenhum dos dois aparece porque esta condição aqui não foi atendida. Então acho que ficou claro essa parte de chave sem chave. Agora eu vou explicar o if composto. O if composto seria basicamente assim: por padrão, se essa condição aqui não for atendida, o programa segue em frente, ignora essas linhas e segue em frente para as próximas linhas de código e os próximos comandos. Mas então, às vezes eu quero, por exemplo, um comando que contrarie o if. Se aquilo não acontecer, eu quero que faça tal coisa. Então, nesse caso, a gente usa o else, que seria o if composto, seria o if acompanhado de um else. Então, o else significa o senão daquele exemplo que a gente deu lá em português. Se isso aqui for atendido, beleza, aparece isso aqui e o else é ignorado. Se não, se isso aqui não for atendido, esta parte do código, essas linhas de comando é ignorado
e o else é atendido. Então, se a média é 6, ele mostra aprovado. Vou tirar essa parte aqui. Ele mostra aprovado e beleza. Se não for maior ou menor que 6, maior ou igual a 6, vai aparecer reprovado, porque o aluno não atendeu a nota exigida pelo IF. Por exemplo, no caso, se aqui for, vamos rodar aqui 7,5, vocês vão ver, vai dar aprovado. Porém, se aqui aparecer outros 5, vocês vão ver que aí dá reprovado, porque justamente a primeira condição foi no primeiro, quando a nota era 7, a primeira condição foi atendida porque a média ficou maior ou igual a 6. Então ele executou essa linha de comando, porém ignorou essa daqui. No segundo caso, que a média é 5, a média é 5, é menor que 6, então ele ignorou essa linha de comando, porque não atende a este avaliador aqui, esta condição, na verdade, não atende a esta condição, porém ignorou essa e executou essa daqui, porque aqui é o sinão. Então o if composto acho que está bem claro. Temos também o if aninhado, que é a mesma coisa, só que de vez de ser só um else, vai ser um else if, porque no caso é quando a gente quer mais de duas condições, porque aqui a gente tem uma condição, se não for, executa outra linha de comando. Aqui se não for isso, se não for a próxima condição, quantas condições vocês quiserem, vai ser assim: else if, else if, else if, else if. O if sempre dentro do else, aí a partir do segundo if dentro do else. Bora botar assim, se média for menor, for igual a 10, printf parabéns, você é um guerreiro. Se não, então aí pode ver aqui que fica o else, else if, fica tudo alinhado a uma coisa só, não precisa fazer vários ifs separados. E geralmente quando você quer fazer várias condições relacionadas a uma coisa só, tem que fazer alinhado, porque senão vai dar errado. Tô dando um erro aqui, que ele deve estar esse else deve estar ligado ao if de dentro aqui. Então aqui
Como vocês veem, estude mais e reprovado. Por quê? Porque a média que não foi atendida, aí ele verificou essa, fez a verificação dessa linha de comando, não foi atendido, então ele ignora essa, aí pula para o else. Dentro do else a gente tem o if, então ele verifica se a nota foi igual a 10. Se não for igual a 10, ele ignora essa linha de comando e pula para essa linha de comando. Então foi exatamente o que apareceu lá. Não foi atendido nem essa, nem essa. Então ele pulou para o estude mais reprovado. Que foi a mensagem que a gente deixou aí aqui no código. Então, acho que deu para explicar tudo. Eu recomendo que façam os exercícios lá da apostila. A apostila eu vou deixar aí na descrição o link. É uma apostila bem legal, bem completa, que eu peguei com o professor. Então, acho que esse vídeo é só isso. Depois eu vou voltar com o laço de repetição, a estrutura de repetição, que é a parte mais complicadazinha que tem da lógica. Mas é coisa simples de entender. Então, vou ficando por aqui.